Então bora para mais uma aula super detalhada. Vou fazer aqui no Flipchart mesmo, né? Onde vou passar uma das coisas mais importantes que você deve levar em consideração antes mesmo de jogar, que é o seguinte: você já parou para pensar qual a melhor mesa para se sentar para jogar? Quero até anotar aqui para você anotar aí. Qual a melhor mesa para se sentar para jogar? Então, o que que acontece? Vou deixar essa pergunta mais clara ainda. Vamos supor que você jogue na Liga Suprema, limites de 20 e 40 centavos, por exemplo, um dos limites que mais tem mesas. Vamos supor lá que você jogue 3 mesas simultâneas e lá tem 15 mesas desse limite aberto para você jogar, beleza? Vamos supor que você jogue 3 mesas simultâneas, lá tem 15 mesas desse limite abertas para você jogar, beleza? Deu para entender? Agora me responde uma coisa: como você seleciona qual dessas 15 mesas são as 3 melhores para se jogar? Então esse é um erro grave que 99% dos jogadores cometem. Não sabem selecionar as mesas, apenas sentam nas 3 que tem vaga, não tem note nenhum de jogador que estão nessas mesas, só querem sentar e se divertir. Muitas vezes está sentando numa mesa com 5 caras sharks, né, profissionais, ou um time fazendo collusion, que é muito normal, vemos hoje em dia. E você fica sendo uma ovelhinha toda gordinha sendo servida para lobos famintos que vão devorar suas fichas. Beleza? Então é muito importante você saber definir qual a melhor mesa para se sentar. Eu mesmo, como jogo, até onde estou gravando esse vídeo, eu jogo 11 telas, eu paro em média 1 hora só selecionando mesas em todos os clubes que jogo de várias ligas. Então passe o tempo que for, selecione as melhores mesas para você ser o Shark e dominar as mesas, e não ser o jantar da mesa. Beleza? Mas George, como vou saber diferenciar qual mesa é boa e qual que não é? Vamos lá. Primeiro, eu quero falar uma coisa muito importante, que é sobre o quê? Vou até anotar aqui. Marcação de jogadores. Nessa questão de marcação de jogadores, tem 5 estilos de jogadores que temos que definir e marcar ele nas mesas. Não sei se você sabe, lá quando você clica na foto do jogador, lá no perfil do jogador quando ele está na mesa, você consegue ver alguns dados dele, mesmo que você não tenha o VIP. Então, para essa questão, eu aconselho que você não use o VIP. Você ficar fera nessas marcações sem usar o VIP. Uma questão muito importante que vocês vão conseguir ver logo de cara é o VPIP de cada um desses jogadores. Então, com base nesse VPIP, eu vou passar a questão das marcações e como você saber separar quais são os jogadores bons, que você tem que evitar jogar contra eles, e quais são os melhores jogadores, os piores jogadores, né, que você vai focar mais seus esforços para jogar contra eles. Eu vou passar para vocês como eu faço, como eu marco. Então, faça essa questão de marcação de jogadores virar mania. Para mim, já virou mania. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu estou lá jogando e é a minha vez de dar uma ação, né? A minha vez de pagar, correr ou apostar, e senta um jogador na mesa. Então, a minha questão de marcação de jogadores está tão forte que eu vou lá e marco o jogador primeiro, antes mesmo de tomar ação. Então eu vou explicar aqui para vocês como eu marco cada um dos tipos de jogadores. Então o que acontece? Levando em consideração o VPIP, jogadores com menos de 30% de VPIP, então esses são os jogadores que a gente considera que são bons jogadores. Menos de 5%, menos de 5% dos jogadores que jogam no PP Poker e no Poker tem o VPIP menor do que 30%. Então o que acontece? Esses jogadores eu marco de azul. E são jogadores que devemos evitar. Vou até escrever de caneta vermelha. Jogadores que devemos evitar sentar na mesa que eles estão
e jogar contra esses jogadores. Então o que que acontece? Vamos a outra marcação de jogador. Jogadores com de 31% a 59%. Aqui está, como eu falei na aula anterior, mais de 60% dos jogadores têm o VPIP mais ou menos nessa média. Então esses jogadores eu marco de vermelho. São jogadores mais ou menos que a gente pode evitar um pouquinho e pode jogar um pouco contra eles. Então são jogadores aqui, ó, mais ou menos. Entendem um pouquinho de range de mãos, mas na grande maioria das vezes são jogadores ruins. E jogadores de 60% a 69% de VPIP, eu marco eles de roxo. Então o que que acontece? Aqui já estão os jogadores que a gente tem que mirar um pouco mais para jogar com eles. Porque eles estão envolvendo com mãos muito ruins, né? De 60% a 69% de VPIP, igual eu expliquei na aula passada. São jogadores que já são bastante perdedores. E o que que acontece? No pós-flop, esses jogadores vão cometer muitos e muitos erros. Então, são jogadores que a gente tem que mirar mais eles. Mas esses não são os melhores jogadores que a gente tem que se envolver. Os melhores jogadores que a gente tem que se envolver são os que têm mais de 70% de VPIP. Esses, meus amigos, são nossas ovelhinhas gordinhas, né? Os caras que rasgam e põem fogo no dinheiro nas mesas. Então esses são os jogadores que a gente tem que mirar, sempre estar jogando com eles. Beleza? E, como eu disse, são 5 tipos de jogadores. Aqui eu expliquei só 4. Então eu marco na cor amarela, aqui ó, marco de amarelo, todos os jogadores que você tiver algum note. George, o que são esses notes? Por exemplo, você viu um jogador azul, né? Um jogador com menos de 30% de VPIP. O cara quase não joga mão, você está ali jogando ali meia hora com eles e percebeu que o cara se envolveu 1, 2 mãos e quando esse cara deu um showdown, ele mostrou que tinha um Ás-Ás. Beleza? Então você vai lá e anota, ó, esse cara aqui só joga com Ás-Ás. Porém, uma coisa muito importante que eu tenho, a maioria dos notes que eu tenho de jogadores com menos de 30% de VPIP é o seguinte: jogador que joga só Ás-Ás e não larga esses Ás-Ás. Então, ou seja, um jogador que a gente tinha que evitar, como a gente tem um note dele muito importante, que é o quê? Esse cara só joga com Ás-Ás. E qualquer flop turn river que bate, ele não vai largar o Ás-Ás. Então você vai lá e marca de amarelo, e escreve naquela caixinha do lado de onde que você marca a cor, escreve lá, o cara só joga Ás-Ás, não larga Ás-Ás. Por exemplo, jogador com 60% a 69% de VPIP, você vê o cara fazendo um monte de jogada errada, eu vou lá e anoto, doente mental. Ah, o cara aqui de 70%, o cara só joga pote pré-flop, pote no flop, todas as mãos. Então, quanto mais note você tiver dos jogadores, melhores vão ser as decisões que você vai tomar contra esses jogadores no pós-flop. Beleza? Então, por isso que eu indico não jogar o VIP. Você focar em prestar atenção nos estilos de jogadores, esquecer um pouco aquelas informações, porque até onde eu estou gravando esse vídeo, eu sei, e eu vou ensinar isso no curso avançado, como você upar seus dados. Ou seja, as contas que eu jogo, todas têm mais de 90% de VPIP. Então o que acontece? Eu sento lá na mesa e o cara vê, opa, o cara tem lá 50 mil mãos e tem 91% de VPIP. Isso deve ser uma maior uva. Então o que acontece? Alguns poucos jogadores que fazem essa marcação, que vão lá e conferem o VPIP para saber mais ou menos contra qual estilo de jogador que está jogando, o cara vai achar, opa, sentou uma uva ali, ó, vamos mirar nele. Então muitas vezes, se você tem um VPIP menos de 30%, um jogador ruim desse aqui não vai te pagar muita maioria das vezes com um flush de dama, um flush de valete. Mas se esse cara ou esse cara aqui
tem um flush de dama e um flush de valete e tá jogando contra um cara com VPIP de 91%, aí, meu amigo, com toda certeza esse cara vai te pagar. Então, quando você joga com um range de menos de 10%, você tem ali um range ajustado, joga ali só as melhores mãos e tem um VPIP de 91%, escondendo qual que é os seus reais dados de jogador, cara, você vai ganhar muito dinheiro jogando Omaha 5 cartas, porque você vai conseguir enganar até mesmo os jogadores bons que fazem esse tipo de marcação, que já assistiram essa aula minha, coloca isso no jogo e você vai conseguir enganar até mesmo essas pessoas, porque eu jogo com contas de mais de 85%, eu tenho uma conta de 85%, uma de 91%, uma de 78%, e eu sento nas mesas dos caras acham que é uma ovinha, um jogador ruim que está jogando e vão pagar com jogos que eles não eram acostumados a pagar, beleza? Então o fator mais importante é todas as mesas que você sentar, todo jogador que sentar na mesa, a primeira coisa que você faz é ir lá, ver o VPIP dele, marcar com base nessas cores que eu falei aqui, você pode usar cores diferentes, essas são as cores que eu uso, vai lá, marca, e sempre que você vê o cara fazendo uma determinada jogada, você viu o cara ali fazendo 3, 4 vezes essa mesma jogada, vai lá e anota, opa, esse cara joga dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Ah, esse cara sempre aposta ou paga com 2 pares. Esse cara atola o win pré-flop, o win pós-flop com 2 pares, com flush draw, com 3 pontas, por exemplo. O cara não larga as eyes. Então, quanto mais informações você tiver, melhor vai ser. E outra coisa muito importante, quando você fizer um note, anote também a data. Porque muitas vezes você faz um note de um jogador VPIP lá de 25%, por exemplo, atolando, dando pote toda hora, atolando com 2 pares. Muitas vezes esse cara, nesse dia específico, estava tiltado. E você acha que ele é um jogador ruim e pega ele num outro dia que ele está bem, que ele acabou de começar uma sessão, que ele está ali no seu A-game, você se engana pelo note que ele fez de uma sessão que ele estava tiltado. Então é importante também, nas anotações do note, você também anotar a data. Beleza? Agora vamos ao segundo tópico, que é o quê? Qual a melhor mesa para se sentar para jogar? Então agora que você entende todas essas marcações, o que você vai fazer? Você vai evitar, então anote aí, você vai evitar mesas que tenham 2 ou mais jogadores com VPIP menos de 30%. Então, se já tem 2 caras com VPIP de 30%, você entrou ali na mesa para analisar, opa, essa mesa aqui não. Vamos jogar contra esses 2 caras com VPIP menos de 30%, os que eu marquei de azul. Beleza? Você vai lá, se não tiver marcado, marca todos e analisa. Tem 2 jogadores com VPIP menos de 30%, pesquisa outra mesa. Beleza? Então, você vai evitar mesas que tem 2 ou mais jogadores com VPIP menos de 30% e focar nas mesas que tem 2 ou mais jogadores com mais de 70% de VPIP e que os outros de preferência estejam aqui no roxo. Então você vai evitar mesas com 2 ou mais jogadores com VPIP menos azul, né, os jogadores azul, e focar nas mesas que tem 2 ou 3 jogadores com mais de 70% de VPIP. Por que, George, focar em jogar contra esses caras? A resposta é óbvia. Se os caras estão envolvendo mais de 70% das mãos, ele tem mais de 70% de VPIP, é uma uva que está ali rasgando e pondo fogo no dinheiro. Como eu expliquei, o cara que tem 60%, ele já rasga o dinheiro. Agora imagina com o cara que tem mais de 70%. Então o cara está em quase todas as mãos. Eu até costumo brincar, né? Que ele é fiscal do flop, né? Então todos os flops que tá lá, o cara tem que ver. Ele só folda quando ele vai no banheiro ou quando a internet dele cai. A gente vê muitos jogadores com VPIP alto assim. Então, foque em mesas com 2 ou mais jogadores com VPIP mais de 70% e evite mesas com 2 ou mais jogadores com VPIP abaixo dos 30%. Então é isso, anote aí, coloque no seu jogo e bora pro pano.